Bom, boa tarde a todos. Então, hoje é dia 11 de agosto, vamos fazer o CONCAN, né, que tinha sido a convocação, para que a gente possa apreciar a pauta que eu mandei para todos, espero que todos tenham recebido por e-mail, que tem 2 pontos só de pauta hoje, a gente não fez, né, por fim, reuniões no primeiro semestre, porque acabou que estava uma correria por conta de aprovação, né, dos cursos, de outras demandas aqui, e não surgiram pontos que precisassem, né, ser discutidos no CONCAN. Então, hoje é a primeira convocação que tem, né, de 2023, e para começar a reunião, que seria a verificação do quórum, eu já até adianto que, assim, a gente está meio desfalcado, porque algumas pessoas que a gente tinha, né, na composição do CONCAN estão em afastamento hoje em dia, ou foram redistribuídas do campus. Então, né, dos docentes, a gente não tem nenhum presente, porque tinha, né, a princípio o Leonardo e o Vanderlei, daí o Leonardo, quando assumiu a coordenação, saiu do CONCAN, aí a Gabriela, que era suplente, subiu, né, como titular, aí o Vanderlei foi redistribuído e a Gabriela está também afastada para o pós-doutorado. Dos técnicos administrativos, a gente tem a Sani e o Lucivaldo também está afastado para o doutorado, então também, né, não teria como estar presente, e dos alunos, tem alunos, mas até agora elas não entraram na reunião, né, só uma das alunas que já se formou e daí também não teria como participar. Bom, primeiro, então, né, depois fora essas pessoas, daí tem a Sani, que é representante dos técnicos administrativos, presente, a Ana Helena e a Maria Angélica, que são representantes da gestão, estão aqui presentes, a Edivânia, né, que é nossa secretária, de Carlos, que é da comunidade externa, presente também. Então, o quórum, entendo que está atendido na medida do possível das pessoas que a gente tem atualmente, né, em exercício. Então, vamos começar a ordem do dia, né, o primeiro ponto é a apresentação e aprovação do PDI 2024-2028 do campus Jundiaí, e daí eu vou chamar, então, a Ariana e o Felipe, que estão aqui presentes, são, né, membros da comissão do PDI, então eu vou pedir para que eles façam a apresentação desse ponto de pauta para a gente. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu estou tentando ligar a câmera aqui, aí, deu certo. Acho que a Laura acabou de entrar, a estudante. Bom, primeiro eu começo, né, agradecendo a presença do Felipe, agradecendo a presença de todas e todos, né. Nós vamos fazer, então, uma pequena apresentação, né, que ela, na verdade, faz um resgate, né, de todo, um pouco, né, de tudo que nós fizemos aí ao longo desse processo do PDI, né, e depois eu vou mostrar, né, um pouquinho para vocês, né, o que é o documento entregável, né, do PDI, e também, né, a nossa última versão aí, né, da planilha de impacto, que é, né, uma parte, também é um documento entregável, e que, enfim, né, a gente também fez algumas últimas atualizações, né, após aí esse momento de apreciação, né, que a gente passou, né, pela reunião de servidores, né, e também pela audiência pública, né, a reunião que nós fizemos ontem, que tinha um convite aí também para a comunidade externa, né. Então, eu vou primeiro aqui colocar, né, a tela para vocês. Vocês estão conseguindo enxergar? Acredito que sim, né? Sim, Ari. Perfeito. Sim. Bom, então eu vou iniciar aqui, né, a apresentação, com esse breve histórico, então, né, de como que foi essa construção do PDI aqui no campus Jundiaí, né, lembrando, então, que o processo do PDI, ele é um processo que está acontecendo em todo o estado de São Paulo, né, no Instituto Federal de São Paulo como um todo, e nós participamos, né, também desse processo, né, ele se iniciou
né, em agosto do ano passado, e nós tínhamos, então, perspectivas aí, né, enfim, de pensar num cenário de expansão, né, pensar na expansão do campus, né, e aí depois, né, para essa entrega, né, então a gente fez alguns estudos, inclusive, que abarcam isso, né, e aí para essa entrega nós estamos considerando ainda enfim, né, o cenário atual, né, de servidores, né, mas também já fica essa ressalva, então, de continuar esses estudos, né, para a gente fortalecer, né, o diálogo com a comunidade, os estudos também, né, sobre a possibilidade de expansão, né, do campus. Então, esse aqui é uma lista, né, das entidades que nós conseguimos contato, então, nessa mobilização inicial, né, lá em 2000, né, ainda no início no segundo semestre de 2022, né, então, e aí também já fica o nosso agradecimento, né, a todos e todas que nos receberam, né, que contribuíram nesse processo, né, então, nós tivemos apoio aí do setor público, né, de entidades também, né, destaco aqui o pessoal da Rede Novo Horizonte, né, que a gente participou de diversas reuniões, assim, né, da própria rede, né, e a gente acredita que, inclusive, indo para o campus lá, né, para a sede nova, vai ser um parceiro aí bastante importante, né, e outros que também a gente agora está, né, e com as portas abertas para discutir também, né, o PDI, enfim, né, e outras demandas. Bom, aqui, né, um breve histórico também das reuniões que nós fizemos internamente, né, então, nós passamos aí em 2022 fazendo estudos, mais coleta de dados, né, e também pensando no modelo de questionário, de opinião pública, né, para a gente conseguir mapear algumas demandas, né, e aí, a partir de fevereiro, agora de 2023, nós fomos também fazendo reuniões mensais, né, com os servidores, né, e também em maio, né, as rodas de conversa, né, que aí passaram pelos temas de formação de professores, né, dos cursos concomitantes subsequentes, né, do ensino médio integrado, do ProEja, da verticalização do eixo, e aí tivemos também os grupos de trabalho, né, tratando de formação de professores e da reorganização e também da possibilidade de expansão, né, e verticalização do eixo, né, ou outros eixos que o campus possa trabalhar, né. E aí um breve, então, histórico aqui, né, de como que foi esses grupos de trabalho, né, o que eles faziam, né, então faziam um levantamento, sistematização de dados, né, em relação ao arranjo produtivo local, né, e regional, e aí e ajudaram, né, apoiaram bastante a comissão para a gente poder fazer essa discussão, né. E aí, né, nesses dois temas, né, do eixo tecnológico e da formação de professores. E aí aqui, né, como a gente falou, a gente chegou, então, né, a fazer estudos, né, para uma eventual expansão, né, do campus já, para essa entrega agora de agosto, né, no cenário de 40-26, né, mas, né, nesse momento, né, o que nos foi colocado é que a gente faça uma entrega pensando ainda no cenário atual, né, que nós temos, no quadro atual de servidores, e pense aí, continue os trabalhos para, né, numa eventual expansão, né, de quadro, a gente já ter aí enfim, né, coisas pensadas, né, para isso. E os formulários que nós fizemos de opinião pública, né, foram bem interessantes, tiveram aí uma participação, nós tivemos dois, né, um que era direcionado à comunidade como um todo, né, e um específico para educadores, né, e aí somados, aí nós tivemos cerca de
pouco mais de 600 participações, né, que a gente considerou que foi, assim, bastante importante, assim, né, foi bem bacana, né, esse trabalho. E aí, para vocês terem uma ideia, então, né, é só um recorte, a gente tem outros dados, né, inclusive nós temos na pasta, né, pública do PDI, e que vai ficar aí para amadurecer, né, essas ideias, né, e esse diálogo, a gente, enfim, disponibilizou tudo, né. E aí, esse é um recorte, então, essa apresentação, né. Mas para vocês terem uma ideia, né, no questionário de opinião pública, né, que é esse que nós temos 540 pessoas que participaram, né, tem esse indicativo, então, da importância, né, do curso técnico integrado, né, como em primeiro lugar, e o curso superior em segundo, e depois em terceiro, os cursos técnicos, né. Então, essa é uma demanda, enfim, né, mostra que está bem alinhado, né, com o nosso propósito mesmo, né, em primeiro lugar, o técnico integrado, né, que é, enfim, por lei, inclusive, né, essa oferta do técnico, né, de 50% das vagas, né, e prioritariamente integrado, então isso é bastante importante, e né, o curso superior também aparece, que a gente entende, né, e sabe que é uma demanda, assim, bastante antiga, né, da cidade, da região, né, por cursos superiores, né, públicos, né, então, isso, então, aparece nesse questionário, né. Em relação, né, à modalidade também, né, então, a gente pergunta, né, e as pessoas entendem que o presencial, né, ele é bastante considerado, né, e aí em relação ao turno, né, as pessoas que responderam, né, também preferem a maioria, né, o período noturno e depois o período da manhã, né, para fazerem os seus cursos. E aí aqui nesse slide a gente tem uma pergunta específica, né, que foi feita em relação à EAD, né, a possibilidade de EAD. Então, e aí tem uma inversão, assim, né, então, pensando na EAD, né, as pessoas indicam que os cursos de pós-graduação, eles são mais atrativos, né, nessa modalidade, né, e depois, aí, cursos técnicos e superiores, né, mas aí isso, eu acho que é um dado importante quando a gente vai pensar e olhar, né, para cursos de pós-graduação, que ela realmente, sendo EAD, tem uma aderência, né, indicada. E a gente perguntou também, né, em relação aos cursos que nós já oferecemos, né, então, no primeiro, aqui nesse primeiro indicador, né, o técnico em logística, 72% acha que ele contribui, né, para a formação profissional e para o desenvolvimento socioeconômico da cidade e da região, né. Nós temos o técnico em administração também na modalidade ProEja, né, então, nesse caso, 60% acha que ele contribui, né, e o técnico em comércio, um pouco mais de 50%, né. E aí, tem também esse dado das pessoas não saberem, né, então tem uma parcela que não sabe se contribui, se não contribui, né, mas a gente entende que tem um saldo aí, um alinhamento, né, desse eixo de gestão e as pessoas entendem, né, que ele contribui, né, e aí, o que contribuiria mais, né, o de logística, depois a administração, depois o de comércio, que as pessoas entendem, né, não sabem muito bem se contribui ou não, mas, né, eles têm aí mais de 50% acham que sim. E aí nós fizemos uma pergunta específica em relação ao eixo de gestão de negócios, né? Então, por exemplo, dentro do eixo de gestão em negócios, quais são os cursos técnicos e quais são os cursos superiores de tecnologia que as pessoas entendem que né, são importantes, aí podem trazer benefícios para a cidade. Então, no eixo de gestão, né, aí foram votados, né, logística e administração, os mais votados, né, como técnicos, e como superiores, a logística aparece de novo, né, e depois, seguido de gestão de recursos humanos e gestão financeira. E nós também perguntamos, né, em relação aos outros eixos tecnológicos, né, quais as pessoas entendem que são
podem trazer benefícios, né? Aí já pensando, de repente, numa expansão, né, do campus, e aí na apertura de um novo eixo, né, o que poderia ser atrativo, né? E as pessoas entendem que informação e comunicação, né, é um eixo importante, ambiente e saúde, né, controle de processos industriais, e, em quarto lugar, o desenvolvimento educacional e social. Né? Então, são os eixos possíveis dentro daquilo que a gente pode ofertar. Né? Em relação ao eixo de informação e comunicação, que é um eixo na área tecnológica, na área de informática, né, as pessoas entendem que o curso técnico, né, os cursos técnicos mais apontados, né, mais atrativos, são os ligados a desenvolvimento de sistemas, né, a redes, a jogos digitais, e os cursos superiores, né, a ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de TI e Segurança da Informação. Né? Então, esses foram os mais apontados dentro desse eixo. No caso de ambiente e saúde, né, aí a gente tem, então, os cursos de enfermagem e cuidado com idosos, né, como os mais apontados, e os cursos superiores de tecnologia. Aí aparece gestão hospitalar e também aparece, né, gestão ambiental. Então, como é um eixo que ele aborda tanto o ambiente quanto saúde, né, então ele acaba, né, nos cursos superiores, nos cursos técnicos, fica mais focado na parte de saúde, né, no apontamento das pessoas, e aí a gestão ambiental aparece quando se fala de curso superior, né. No eixo de controle de processos industriais, que é um eixo mais ligado à indústria, né, então o que aparece, né, é a automação industrial, tanto técnico quanto superior, né, como a área mais votada. E dentro do eixo de desenvolvimento educacional e social, né, teve um apontamento aí bem grande para cursos, né, técnicos em tradução e interpretação de Libras, né, depois infraestrutura escolar, né, desenvolvimento comunitário, multimeios didáticos e secretaria escolar, né. Esse é um eixo que ele, nos catálogos, ele tem apenas um curso superior apontado, que é de processos educacionais, né? Então, a gente acabou não inserindo isso, né? Inserindo só os técnicos, né? Mas é um eixo também que, por ele estar ligado ao desenvolvimento educacional e social, né? A gente consegue verticalizar, né? Com, por exemplo, as licenciaturas, né? A formação de professores. Então, uma questão, é possível, né? E tem alguns desses cursos também que eles fazem parte do programa pró-funcionário, né, que aí, inclusive, nós dentro do Instituto Federal de São Paulo já tivemos, né, não sei como que está essa oferta, mas, por exemplo, o curso de multimeios didáticos e secretaria escolar EAD, né, e acaba sendo uma parceria importante também com as prefeituras, né, com o Estado, na formação, né, desses trabalhadores que estão na área da educação. E aí nós tivemos também um questionário, né, específico para educadores, né, pensando na formação de professores, né, e aí o perfil das pessoas que participaram, né, principalmente dão aula no ensino fundamental e depois no ensino médio, né, e a gente perguntou também, né, há quanto tempo a pessoa está na área da educação e qual o nível de formação, né, então as pessoas que responderam o questionário, né, estão aí há bastante tempo, né, então mais de 15 anos, né, a maioria, mais de 10, né, na verdade, ali, que é o roxinho, né, e depois o azul é de 16 a 20, né, o rosa é mais de 21 anos, né? Então, são pessoas que estão aí há bastante tempo na área da educação. E qual a formação? A maioria, né, tem graduação ou, né, pós-graduação. E aí nós fizemos duas perguntas diferentes, né? Uma em relação ao que é importante no local de trabalho, né, como formação, né, o que o local de trabalho valoriza, né, o que é importante, e aí foi colocado que principalmente formação inicial e continuada, né, e depois formação pedagógica. E no caso
o que a pessoa gostaria de cursar, se tivesse no IFSP, né, aí começa, né, aí aparece, né, por exemplo, o mestrado e doutorado, né, segunda licenciatura, formação pedagógica, né, então, começam a aparecer. Então, aqui a gente entende, por exemplo, nesse gráfico, que talvez seja uma demanda mesmo de formação, né, inclusive pelos diálogos que nós fizemos com a unidade de gestão, né, da educação e também com a diretoria de ensino, que é bastante valorizado, né, esse curso que a gente entende que é um curso de formação continuada, né, a formação continuada dos professores é bastante valorizada, né, e aí a gente vê que tem uma demanda também, né, se tivéssemos mestrado, doutorado na área de educação, as pessoas também fariam, né, então fica essa dupla possibilidade, né, de trabalhar a formação de professores. E aí nós também perguntamos, por exemplo, se tivesse uma opção, né, de licenciatura, né, ou até mesmo de formação de segunda licenciatura, né, qual a pessoa, né, que ela gostaria, né, de cursar, e a maioria colocou pedagogia, né, foi a mais votada, e aí também depois letras, né, que é a segunda mais votada, e são cursos possíveis, inclusive dentro do Instituto Federal de São Paulo, nós temos, né, campos que já oferecem, né, essas áreas. E aí também nós perguntamos dentro do eixo, né, de gestão de desenvolvimento educacional e social, né, e aí o mais votado foi um técnico em produção de materiais didáticos, né, e aí a gente entende, inclusive, que até por conta do perfil né, desse questionário, que são educadores, né, que isso pode ser uma área importante também para trabalhar. Então, assim, esse é um recorte, né, dos questionários, né, do que nós fizemos, acho que nós achamos importante, né, trazer, foi uma parte, né, do trabalho que nós fizemos de levantamento de dados. Nós fizemos outros levantamentos também, né, outros estudos, participamos, inclusive, de reuniões com a equipe, né, da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, né, que também está fazendo levantamentos em relação ao perfil, né, da cidade, o arranjo produtivo local, né, e aí também nós temos esses diálogos, né, e esses estudos, né, mas como nós colocamos, né, para essa entrega agora de agosto, né, que é a que nós vamos, na verdade, né, estamos submetendo ao CONCAN, né, foi, então, indicado pela reitoria que nós fizéssemos uma entrega pensando no cenário atual, né, então, nesse momento, o que nós fizemos foi uma reorganização, né, na verdade, a manutenção do que nós já temos, né, e aí uma reorganização enfim, do técnico concomitante apenas, né, para tentar, num primeiro momento, começar a atender algumas demandas, né, diferentes do arranjo produtivo local e de formação de professores, né. Então, as propostas, né, e diretrizes, né, em cima das quais a comissão trabalhou, que foi discutida aí nas rodas de conversa e depois com reuniões, né, com a gestão e também com os servidores, né, foi num primeiro momento, então, a gente manter realmente, né, a oferta do PROEJA, né, que são 40 vagas anuais, né, manter como está, né, no técnico em administração, então, isso não vai mudar, e aí surgiram ideias, né, de rever essa oferta, rever esse formato, né, para a revisão do PDI, né, já que está prevista para 2025, num primeiro momento. E o ensino médio integrado também, considerando que é um curso que é bastante importante, né, e contribui muito, né, contribuiu muito, inclusive, para a consolidação do campus, né, e para os indicadores que nós temos, inclusive de permanência, de êxito, de eficiência acadêmica, enfim, né. Então, é um curso que é considerado que está alinhado por ser da área de logística, né, está alinhado
a demanda, né, e é um curso que a gente percebe que ele está dando certo, né, então a gente manter a oferta, né, como está, que na verdade é uma oferta de 80 vagas, então são 2 turmas, né, anuais, e a gente pensar em, de repente, outras possibilidades, né, para a revisão do PDI, né. Uma das ideias que surgiu, né, foi justamente pegar, né, uma dessas turmas e, de repente, ofertar, mesmo dentro do eixo de gestão, mas num outro curso, né, que poderia ser o técnico em administração, né, ou algum outro que esteja, né, que tenha uma demanda também, né. Então, essa é uma possibilidade que vai ser amadurecida, né, para 2025. E uma outra possibilidade também é, inclusive, essa oferta ser num outro eixo, né, se a gente considerar a expansão do campus, né, então, também poderia acontecer. E aí isso, né, seria amadurecido, então, para a revisão do PDI em 2025. No caso do técnico concomitante subsequente, né, o que nós pensamos em fazer, né, foi aí a partir, então, né, do diálogo, das rodas de conversa, dos diálogos com os servidores, né, com a gestão, manter 80 vagas anuais em 2024, né, pensando que nós vamos estar mudando o campus, né, de sede, né, então a gente imagina que tenha, num primeiro momento, uma demanda ali importante, né, de formação nesse curso, né, e aí também, para 2025, a gente, a proposta é, então, fazer a redução, né, para 40 vagas anuais, né, que na verdade seria, então, um ingresso anual, né, e aí, para poder também diversificar, né, essa oferta com outros cursos, né, de qualificação profissional, de aperfeiçoamento, de especialização. Então, num primeiro momento, o que nós pensamos foi isso, e aí também nós percebemos, inclusive, né, depois nos nossos estudos e planilhando, né, toda a carga horária de cursos, né, nós percebemos que, na verdade, essa redução, ela é quase que um imperativo, né, com o quadro atual que nós temos de professores, né, de servidores, né, e, inclusive, foi bastante, e vai constar nos nossos relatórios, né, está constando nos nossos relatórios, mas foi bastante importante, né, o quanto a comunidade ressalta, né, que é urgente, né, que é urgente mesmo, né, a expansão, né, do campus, do nosso quadro de servidores, né, então isso até para poder atender, né, outros eixos, outros cursos, né, mas também manter, né, o que nós temos também. E aí é isso, né, e dentro dessa a partir de 2025, né, com a redução do curso técnico em comércio para uma turma anual, né, o que nós pensamos no primeiro momento foi inserir, então, né, alguns cursos, né, semestrais, que podem ser tanto presenciais como EAD, né, na área de gestão e negócios, né, que poderiam ser pensados nesse diálogo com o arranjo produtivo local, pensando, inclusive, que aí né, em 2025, seria a partir do segundo semestre, né, mas nós já estaríamos também lá, né, e aí poderíamos fortalecer esse diálogo e construir esses cursos, inclusive, né, de uma forma alinhada, né, com o arranjo produtivo local, né, ali na região, né, e o que nós também pensamos foi, em 2026, já ter essa oferta, né, num primeiro momento, de um curso de 140 horas, que seria um aperfeiçoamento, né, que pode ser híbrido, EAD, né, estruturado em módulos, e que focaria na formação de professores, né. Então, isso foi considerado nas rodas de conversa, inclusive, uma maneira, né, de nós atendemos algumas demandas, né, e também, por exemplo, no caso do eixo de gestão, até mesmo entre aspas, testar, né, outras áreas, né, então, que depois poderiam se desenvolver, inclusive, né, para cursos regulares, né, então,
não sei, tem uma demanda de atendimento na área da qualidade, então a gente começa com o curso FIC, né, e aí depois percebendo que é de fato uma demanda, né, que ela é importante, isso pode migrar para um curso regular, por exemplo, né. E no caso de formação de professores, a mesma coisa, né, seria iniciar, né, e fortalecer, né, essa oferta dentro do campus, para poder depois, né, enfim, desenvolver isso, né, inclusive em nível de pós-graduação, por exemplo, né, e numa expansão também, poderia prever a própria licenciatura. Bom, então esse foi acho que travou aqui, agora deu certo. Essa apresentação foi a que nós fizemos, né, na audiência pública, inclusive de ontem, foi um resgate aí do que nós fizemos, né, e eu também disponibilizei para vocês, né, eu vou colocar aqui, os modelos, né, de documentos que são entregáveis, né, para o PDI. Então, esse primeiro que eu estou tentando abrir aqui, vamos ver se ele abre, tá bem devagar. É um modelo, né, então é uma minuta que a gente colocou para apreciação de vocês, né, que é um modelo que a reitoria nos pediu, né. Então, aqui ele coloca, né, por exemplo, como está, né, uma análise da situação atual do campus, né, em que a gente detalha aí as discussões que nós fizemos sobre os nossos indicadores, né. Então, nós destacamos, por exemplo, né, que o médio integrado, né, ele foi importante, né, e coloca os nossos indicadores, né, incrementa, né, por exemplo, a partir do momento que nós abrimos o médio integrado, né, em 2017, nós tivemos uma melhora significativa, né, nos nossos índices de permanência, né, de eficiência acadêmica, né, uma queda nas nossas taxas de evasão, né, então, a gente coloca isso, né, em relação aos nossos indicadores, que inclusive são indicadores até por isso são bons, né, no caso da permanência e êxito, né, e das taxas de evasão que são baixas, né, mas a gente também coloca que, por exemplo, se a gente pega os cursos específicos, né, que é o técnico em comércio, que é o ProEja, esses indicadores, eles mudam um pouco, né, que tem a ver um pouco com o formato, né, ou com a própria modalidade, né, desses cursos, então não é uma comparação entre cursos diferentes, né, então, mas também é importante a gente repensar essas ofertas, né, e é isso a gente aponta aqui. E que é, inclusive, o que, né, depois saiu das rodas, né, o que sai das rodas de conversa e o que a gente indica para a revisão do PDI, né. E aí também nós colocamos, né, a questão da verticalização, né, porque hoje que é um indicador também, né, então hoje o nosso índice de verticalização é 0, porque nós temos todos os cursos técnicos, né? Então, também nós indicamos que é importante, né, a gente buscar atender isso, né? Os cursos FIC, eles verticalizam também, né? Então, a partir do momento que a gente faz essa redução do técnico em comércio e oferta ou diversifica a oferta, né, inclusive, né, em outras modalidades, né, no caso do aperfeiçoamento, ou no caso dos cursos FIC, também verticaliza, né, mas poderia verticalizar mais, né, com a expansão do campus, por exemplo, tendo, né, cursos de tecnologia, tendo pós-graduação, né, e é o nosso anseio, né. E aí também nós colocamos a questão da formação de professores, que a ideia é que a gente atenda nesse primeiro momento, né, como, enfim, né, como aperfeiçoamento, como qualificação, cursos de qualificação escolar, né, buscando, inclusive, favorecer, fortalecer esse diálogo, né, para a gente depois pensar em outras modalidades, né. E aí a gente tem a questão da nossa RAP, que ela teve um declínio, né, nos últimos anos, né, e aí a gente coloca que é importante que a gente faça um diálogo, né, sobre isso, aprofunde as discussões, né, entenda
como é possível, né, de repente, nos próximos anos, fazer ela subir, né? E aí a gente indica isso também, né? E aí depois a gente, na análise do ambiente que eles pedem, né, a gente coloca o que nós fizemos de discussões, né, então assim, né, indicando, né, então nós colocamos aqui que num primeiro momento nós tínhamos essa expectativa de fazer um PDI, né, já no modelo 4026, né, tendo em vista a portaria do MEC, né, de 713 de 2021, que indica essa estrutura para os campos avançados, né. E aí, depois, nós tivemos aí, então, essas discussões, inclusive, foram, né, feitas no segundo semestre de 2022, né, até no diálogo com o poder público, com a Lanche Produtivo Local, com todas aquelas entidades, né, que a gente mostrou para vocês na apresentação. E depois, no início de 2023, né, ficou um pouquinho mais claro, né, foi dada essa orientação pela reitoria, de que a gente realmente permanecesse, né, nesse PDI, nessa entrega agora de agosto, que nós colocássemos somente o cenário, né, o que considera o cenário atual, e depois, né, que a gente amadurecesse aí esses diálogos para uma revisão, né, que a princípio está prevista para 2025, né, mas que também no nosso caso, né, como essa expansão pode acontecer também fora desse período, também nos foi dada a opção de pedir revisões excepcionais, né, para o Consulp. E aí também nós colocamos, né, a questão que apareceu, né, sobre a área, as áreas, né, como nós temos o nosso cenário, que ele, hoje, né, nós temos professores substitutos que estão, né, em áreas, por exemplo, tem um professor na área de gestão, que na verdade a vaga efetiva dele é em sociologia, né, e uma professora de português, que a vaga efetiva é em informática, então a gente aponta isso aqui também, e aponta principalmente para a questão da área de gestão, né, que seria importante, considerando o quadro que nós temos, seria importante nós termos aí 7 professores, né, para dar conta, né, desse PDI, né, então isso foi indicado na planilha também. E aí também a gente coloca, né, que de todo modo é importante a gente frisar que essa urgência, né, pela expansão do campus, né, para atender essas demandas, né, esse anseio, essa potencialidade, né, que Jundiaí tem, que Jundiaí região tem, né, é uma cidade, é uma região com muito potencial, né, e nós podemos contribuir, né, como instituição pública, né, de tecnologia, de educação profissional, né, nós podemos contribuir muito, né, então, a gente indica isso também, né, e aí, depois nós colocamos aqui a questão do atendimento aos balizadores da lei 11.000, que é a nossa lei de criação, né, 11.892, que o único balizador, na verdade, que nós não atendemos é o 20% da oferta de vagas em cursos de formação de professores, né? Mas ela é justificável pela nossa própria estrutura, né? Então, o que nós vamos tentar fazer nesse PDI é atender minimamente com os cursos de aperfeiçoamento, mas, enfim, a gente consegue atender isso só a partir de uma expansão mesmo do nosso quadro. E aí nós, aqui em relação à extinção de cursos, né, nós colocamos que nós não vamos extinguir nenhum curso, né, nesse momento, só, né, está sendo indicada essa redução de vagas em 2020, a partir de 2025 do curso técnico em comércio, né, mas está indicado aqui que a gente também, né, pro PDI, para a revisão de 2025, a gente gostaria de rever, né, então pode acontecer alguma coisa até lá, né, rever os formatos, né, rever do próprio PROEJA, né, e do técnico em comércio, né, e uma das indicações, inclusive, né, do técnico
Em comércio, por exemplo, poderia ser a atuação manter um concomitante, mas talvez numa outra área, né? Então, administração, logística ou alguma outra, né? Então, fica essa indicação, né? E no caso do ProEja também, a indicação é que a gente estude a demanda, né? Como vai ser lá na região, para entender, né? Se esse curso, esse formato, ele atende, né, a demanda lá. E aí, o que nós vamos manter, então, né, o que foi proposto, que são as 80 vagas anuais em logística nesse momento, né, as 40 vagas anuais do ProEja, né, em administração, e 80 vagas para o técnico em comércio em 2024, e a partir de 2025, 40 vagas, né. E aí, as novas ofertas de curso que a gente vai fazer a partir dessa reorganização, né? Então, a gente vai conseguir fazer, né, a partir do segundo semestre de 2025, que são esses cursos, né, de formação mais alinhados ali com o arranjo produtivo local e os cursos de formação de professores. Então, essa é a entrega, né, um dos documentos que a gente precisa entregar, né? E, por fim, né, tem a planilha de impacto, né, que nós, inclusive, a partir até de tudo que foi colocado, né, nas discussões e a partir das ponderações que os colegas fizeram, né, na última reunião, né, nós fizemos um ensaio, né, e ajustamos o quadro, né, então aqui nós acabamos colocando, né, por exemplo, o nosso quadro efetivo, né, e aí para ver também como ela se comporta, né, e aí aqui, né, principalmente no que foi colocado, né, então, por exemplo, no quadro efetivo de 5 professores na área de gestão, a gente, aqui, ó, nessa coluna aqui, 5 professores, quando a gente considera 5 professores na área de gestão, né, aí realmente acontece deixa eu apagar aqui só para vocês verem o que, né, ele acontece será que eu vou conseguir? É que ficou o outro ano, Ari. Tem que apagar, acho que lá o de 2023, ó, para ele já apagar lá na coluninha, tá vendo? Não, acho que aqui tem que apagar um por um. Ixi. Ai, meu Deus, é que essa planilha, ela é muito... Agora parou tudo aqui. Mas, assim, quando a gente coloca esses dois aqui, né, os 2 professores, que seriam 7, né, que nós estávamos considerando, né, aí, realmente, né, eles são necessários para fazer tudo ali encaixar, né, tudo ficar amarelinho. E quando a gente tira, realmente aponta essa necessidade, né, porque aí estoura, né, a carga horária de gestão. Agora travou mesmo, gente, mas, deixa eu ver. Ih, agora ela vai, não, foi. Vamos ver se eu consigo apagar tudo de uma vez. Acho que não. Talvez ela, agora foi. Aqui, olha, para vocês terem uma ideia, né, aí acontece, né, aqui é sem função, né, acontece esse aumento da carga horária, né, principalmente nesse período, que na verdade é a transição, né, então esse momento de 2023-2, que nós estamos agora, até, né, o 2025 ali, né, o primeiro semestre, é um momento que nós ainda teríamos, né, ainda teremos, né, os PPCs novos e antigos, né, dos cursos rodando, então é um período que ele vai estourar, né, ele vai estourar a carga horária, né, de outras áreas e também na gestão, né, e aí,
quando a gente coloca sem as funções, né, depois, com 5 professores, né, a gente consegue depois atender, né, mas nesse período realmente fica estourado. Aí, a questão também da função, né, ela é importante a gente observar, porque quando a gente coloca, né, com a função, que na verdade os professores, né, que são coordenadores hoje, que são 2, né, e que são da área de gestão, né, que é o coordenador do comércio e o coordenador da logística, e aí eles valem, na verdade, menos, né? Como a gente explicou, né? Então, eles valem 70%, né, da carga horária. Então, aí realmente acaba acontecendo essa, né, aí fica tudo azulzinho, né? Porque aí supera, né, a carga horária que está prevista, fica dentro supera o que está previsto ali, né, nas nossas resoluções, né? E aí, quando a gente faz aquela indicação que a gente tinha colocado aqui, né, de 1, de 2, né, aí esse cenário, ele volta, então, a normalizar, né, então isso vai constar também, né, no nosso relatório, que é interessante, é importante, né, para o nosso PDI, para a efetiva consolidação disso que foi pensado aqui, que a gente tenha essa... de 6 a 7 professores, né, na área de gestão, né, e que hoje, né, inclusive, é o que nós temos, né, que, por exemplo, no caso daquela troca que a gente falou para, né, para vocês, tem um professor que é hoje, né, substituto, que ele fica, não sei se ele, né, mas ele está na área, a vaga efetiva está na área de sociologia, né, e ele foi contratado, né, o substituto na área de gestão, né, esse afastamento de sociologia, né, ele vai ficar até quase o final de 2024, né, então, assim, é uma possibilidade também manter, né, essa vaga de gestão. E outras, né, nós tivemos também a saída, né, de um professor substituto, né, na área de gestão, então também eu acho que isso serve de ferramenta, inclusive, né, para a direção argumentar, né, enfim, né, junto à reitoria, né, fazer essas negociações. Então, acho que é isso, né, não sei, agora eu vou parar a apresentação aqui. Obrigada, Ari. E aí a gente, né, abre para as perguntas. Perguntas, isso. Gente? Liana. Boa tarde a todos. Na verdade, eu não queria fazer uma pergunta, eu queria fazer um elogio à comissão do PDI, especialmente à Ari e ao Felipe, né, que estão aqui com a gente, porque eu vi, assim, um trabalho incansável há muito tempo, aí acho que há mais de um ano, acho que deu mais de um ano, desde que a gente foi para Barretos, né, naquela... Araraquara. Desculpa, tô confusa. Para Araraquara naquela formação, né, que a Ari foi, eu e a Karina também. Mas, assim, eu vi um empenho muito grande de vocês. Eu acho que vocês criaram muitas estratégias para que todo mundo pudesse, né, participar. Fizeram, assim, muitos questionários, estiveram em todos os lugares, né, contataram muitas instituições. Então, a gente sabe, né, que é um trabalho realmente muito grande. E aí eu gostaria de deixar, né, os meus parabéns, assim, pelo empenho de vocês em ter tanta representatividade nesse documento que é tão importante à nossa instituição e ao nosso campus. Só isso, obrigada. Mais alguém se inscreve? Pode falar, Ed. Me perdoem, viu, de estar tô na rua e parei o carro aqui para poder participar da reunião. Até entrei com o e-mail meio errado aí, né, Karina? Daí tive que corrigir isso aí. Primeiro, a gratidão que a gente tem. Meu coração está cheio de alegria pelo trabalho de vocês, porque
acreditar no que vocês acreditam e o que vocês estão fazendo pela nossa comunidade local. Ela isso é coisa que vai por gerações e mais gerações, né? E esse trabalho foi muito bem feito, eu acompanhei bem de perto isso, a questão da participação da rede, das instituições, sempre compartilhando para as pessoas participarem da discussão e dando a opinião delas. Então, isso é muito válido para a gente. Uma coisa que eu queria colocar aqui para refletir, sobre a Karina, eu acho que também já acompanhou isso, é a questão do ProEja. O ProEja, nós como rede construímos a questão do EJA na EMEB Ivo de Bona. E teve uma época que a gestão municipal quis fechar o EJA ali e fechou o EJA em vários lugares de Jundiaí. Fecharam, a ideia era concentrar, voltar tudo para Argos, na gestão atual agora. E aí nós fizemos o enfrentamento, mobilizamos as pessoas para se inscreverem, para não ter esvaziamento, para não fechar a EMEB Ivo de Bona com o EJA e fortalecemos mais para que abrisse o EJA Ensino Médio, que também era uma reivindicação muito importante dos alunos locais. E eu falo isso porque, assim, o MED integrado, o técnico em comércio, né, acaba atraindo pessoas de várias cidades. Mas o ProEja, eu acho que atrai mais pessoas da comunidade local, não no território mais amplo. Então, é importante refletir isso para a gente não dividir. Como um está a 400 metros do outro local, eu sei que são coisas bem diferentes uma da outra. O ProEja do EJA, mas que o público talvez seja o mesmo, sabe? Então, eu peço para que a gente reflita, porque a ideia é fortalecer e ampliar. E se a gente divide a questão dos alunos, nós corremos o risco de fechar o município. E nós não podemos deixar fechar essa questão da oportunidade no município, sabe? É isso que eu queria colocar para reflexão. O resto estou muito grato, estou rouco de tanto falar das inscrições, feliz, meu coração está cheio de alegria. Desculpa chorar aqui, mas para mim, discurso técnico é uma coisa que eu acredito. E eu sei que quantos jovens vão sair de coisas erradas que estão no meu bairro, na minha região, e vão estar aí no Instituto Federal com vocês. E quantas vidas serão transformadas com o trabalho que vocês estão fazendo pela gente, sabe? Então, é isso. É o que eu queria contribuir aqui na discussão do grupo. Obrigada, Ed. Alguém mais? Ninguém mais, Eduardo? Então, eu queria agradecer, né, a apresentação, Ari. Quer falar? Eu quero. Eu estava esperando para ver se mais alguém ia fazer alguma consideração. Primeiro, eu gostaria de comentar em relação ao ProEja, né? Que o Ed Carlo traz. Eu acho que realmente é muito importante a gente, estando lá, fortalecer esse diálogo, né, com a comunidade lá, né? A gente entende que realmente o ProEja, né, ele acaba atendendo localmente, né? E aí, realmente, a ideia, nós temos um decreto, né, que diz que 10% das nossas vagas, elas precisam ser ofertadas no ProEja, né, que seria essa educação profissional junto com a educação de jovens e adultos. E hoje nós fazemos essa oferta integralmente pelo Instituto, né, com curso técnico integrado, né, em administração. Mas ela é uma oferta que ela pode ser, inclusive, feita em parceria com o próprio município, né. Inclusive, no início do campus, né, quando nós tínhamos uma outra gestão no CEMEJA, né, nós fizemos parcerias, né, inclusive tivemos uma turma de ProEja em parceria com o CEMEJA no Ivo de Bona, né.
Então, é possível também fazer, né? E isso também apareceu nas nossas conversas e nas nossas rodas, né? O que nós consideramos é amadurecer isso para a revisão do PDI, né? Para a gente amadurecer, de repente, inclusive essas parcerias lá, né? E aí repensar, né, essa oferta, ou entender se ela atende, né, não atende, ou se ela precisa ser repensada e de que forma, né, inclusive na forma com parcerias, né. Então, acho que vai, né, ao encontro um pouquinho, né, do que o Ed Carlos traz. E aí também agradecer, né, agradecer a fala da Ana, né, o reconhecimento aí do nosso esforço, né, agradecer todo mundo que fez parte desse processo, né, então o Felipe está aqui hoje, né, temos outros membros, né, na comissão, que é o Daniel, o Anderson, né, tivemos participação discente também, né, a Isabelle, o Zé Maria, e nós tivemos os GTs também, né? Então, teve o GT do Eixo Tecnológico que trabalhou muito ativamente, né? Então, foi a Thaís, o professor Itamar, né? O Zé Roberto. Então, e teve também o eixo de formação de professores que trabalhou um pouquinho mais próximo aí do Felipe, né? Então, fazer esse agradecimento, né? E aí a todos que também externos aí, né? Na figura do Ed Carlos, né? Mas nós tivemos pessoas externas, assim, que participaram do processo, e o que a gente percebe é que, na verdade, é um processo que hoje, né, está passando pela apreciação, né? Por uma eventual aprovação, né, desse conselho, mas é um processo que ele se inicia, né, porque nós deixamos aí muitas coisas, inclusive, para serem amadurecidas para uma revisão, né, e aí a gente percebe que a gente tem as portas abertas, né, com muitos, né, muitos que realmente, assim, né, abriram, né, para nos receber, né, e participar desse debate. Então, isso é muito importante, né, a gente está na cidade, né, para contribuir, né, contribuir com a cidade, com a região, né, nós vamos estar lá também, né, no Vetor Oeste, para contribuir com a região lá, né, e esse é o sentido do nosso trabalho, né, então, a gente só tem a agradecer, né, como comissão, né, e acredito que também como campus. Então, acho que é isso. Obrigada, viu? Eu queria agradecer também, aproveitando, eu já falei um pouco ontem, né, de todo esse sentimento que eu tenho desse processo todo, que eu já, né, comentei com vocês que além de um processo muito bem feito, foi um processo que eu vejo que nos serviu para retomar muitos contatos que tinham se perdido aí, também muito por conta da pandemia. Então, que eu acho fundamental, né, ter sido tão bem conduzido também por esse outro lado. E já teci meus elogios em outros momentos também para a comissão, né, como um todo, e queria agradecer novamente aqui. Bom, se ninguém mais quiser colocar nada, eu vou colocar, então, em votação. Então, aberta agora a votação, vou fazer, né, quem não aprova, se manifeste, senão quem está presente, se ficar quietinho da mesma forma, eu vou considerar que está aprovando, então, o PDI. Bom, ninguém se manifestou, então eu considero que foi aprovado por unanimidade essa elaboração, né, do PDI 2024-2028 para o campus de Jundiaí. Muito bem, muito obrigada, né, por todo esse trabalho, muito prazer participar dessas reuniões também. E o segundo ponto de pauta, rapidinho, só para avisar, né, que deu agora, né, os 2 anos da composição do CONCAN e a gente já tinha tido, né, algumas baixas, então a gente vai abrir, né, nesse momento, eu fiz a portaria hoje, que eu estava só aguardando o nome de discente, né, para participar da comissão, então a partir de hoje temos já composto uma comissão eleitoral para fazer novamente a composição, né,
do Conselho de Campos. Então, a gente deflagra o processo a partir de agora, eles têm 60 dias, né, para terminar todo o processo eleitoral, e daí depois a gente tem novamente, né, a nomeação, né, do pessoal, então, fazendo parte do CONCAM, do campus de Jundiaí. Então, quem ficou na comissão é a servidora Thais, de suplente o José Roberto, a Tereza, que é docente, e a Letícia Soares Rosa da Silva, que é discente. Então, são os membros da nossa comissão eleitoral do CONCAM. Então, logo mais, né, vai ter toda a propaganda eleitoral, as candidaturas, e daí já fica aí o convite, né, tanto para todos que estão, né, internamente, quanto os externos, para fazerem parte dessa nova composição também, certo? Então, o segundo ponto de pauta é mais até, né, rapidinho, não sei se alguém quer tirar alguma dúvida com relação a esse processo eleitoral, porque ele não precisa ser, né, deliberado, é mais para ser apreciado só. Alguma dúvida com relação ao processo, gente? Acredito que não. Temos mais, então, algum ponto, porque daí, então, teríamos informes agora. Não sei se alguém quer dar algum informe, Maria Angélica, Sani, Laura, Ana. A Ana falou que não tem. A Angélica tem algum informe? Sani também não. Só como sou da comissão comissão do processo seletivo agora, pedindo aí a ajuda dos colegas, né, para que a gente possa divulgar o processo. Até dia 3 de setembro as inscrições, inclusive se o Ed Carlos puder também colocar nas redes sociais dele, ajuda bastante a gente. Só isso. Karina, só falar que sim, a gente vai ajudar, já está ajudando e correndo atrás. O QR Code não estava funcionando ontem. À noite, estava na rua com algum grupo de jovens, a gente pegou o celular para se inscreverem e o QR Code não estava funcionando. É bom dar uma avaliada nisso. Obrigada por avisar. A gente passa lá para a comissão central para eles darem uma olhada no que pode ter acontecido. Bom, eu também de informes acho que era mais dessa questão. A questão, né, da obra que provavelmente então a inauguração vai ficar para novembro, né, que foi a data solicitada pelo reitor, né, para fazer para o MEC, né, para fazer a inauguração. A gente só não sabe o dia exato ainda. Então foi pedido a agenda, né, mas precisa esperar confirmar. E acho que é mais isso. Diga, Ed. Karina, eu ia pedir para você, a gente pedir para a comissão, o seguinte, a dificuldade da inscrição, porque assim, são públicos diferentes, e a dificuldade da inscrição, o passo a passo, sabe, criar um passo a passo é muito importante para nós, porque de repente com o link e tal, e explicando para a pessoa, porque o pessoal que está na minha região, boa parte dos pais não sabem entrar na internet. Então, quem está entrando na internet são os adolescentes. E, olha, só do comecinho agora que a gente começou isso, está dando um trabalho danado para o adolescente se inscrever. Então, não sei se tem alguma forma de trabalhar isso, mas ajudaria demais a gente, sabe? Da outra vez eles fizeram alguns vídeos explicativos, né, de como que fazia todo esse processo. Eu vou confirmar se desse processo já tem esses vídeos também para ajudar, tá bom? Alguém quer colocar, então, inclusão de itens para a próxima pauta? A próxima reunião? Se não, provavelmente a próxima reunião daí já vai ser depois desse processo eleitoral, para daí dar posse os novos conselheiros.
sem pedidos de inclusão por enquanto. Lembrando, né, que claro que depois também pode ser pedido por e-mail a qualquer momento, né, os pontos de pauta. Dia 15 é feriado também, Laura, é bem difícil eles marcarem, viu, para fazer a inauguração em feriado. Bom, sem mais, gente, então eu vou agradecer a presença de todos, encerrar a reunião, a gente fica daí dentro do teto que eu tinha colocado das 15 horas, que eu também tenho uma outra reunião agendada. Agradeço a participação de todos novamente, é sempre um prazer estar aqui com vocês, e é isso, muito obrigada. Bom final de semana e feriado aí, né? Já que a gente vai ter o feriado municipal aqui. Obrigado, Karina. Abraço.